E a história da comunidade São Francisco de Assis é marcada pela fé, esperança e coragem de um povo simples, mas cheio de Deus. Então, é uma alegria, né, poder compartilhar um pouquinho da minha história com a São Francisco, que se entrelaça com a história da minha família, com a história da minha vida, com a minha infância, minha adolescência. Eu nasci na São Francisco, eu posso dizer assim, eu nasci na São Francisco, nasci num domingo de Ramos, no dia 3 de março de 89, e meses depois estava sendo batizada na comunidade São Francisco pela minha avó, a Dona Rosa, né, que era ministra do batismo na época. E a São Francisco, sempre que eu passo ali na frente, eu sempre recordo muita coisa. E até de me emocionar, porque realmente são muitas lembranças boas, né, que marcou a minha história. E lembrar dali é lembrar de tempo muito bom da minha vida. Eu relembro assim a história da comunidade São Francisco. Né, assim, nós somos moradores, participantes da comunidade já há 42 anos. Né, e eu lembro assim que a São Francisco ela era localizada numa área rural, era colônia, né, pelas pessoas que habitavam aqui nessa redondeza aqui da nossa comunidade, né, ali naquele conjunto, o IP, ali onde é o INTO, né, tudo fazia parte assim da nossa comunidade. A gente lembra, nós era uma comunidade da paróquia Cristo Ressuscitado, né, onde a gente fazia parte da paróquia como comunidade, e a gente caminhou há alguns anos. Depois, em seguida, aí foi ficando mais habitado, foi construindo o Conjunto Tucumã, onde a gente começou a comunidade São Francisco, as lideranças que a gente começou também a evangelizar lá. A gente tinha noção que as pessoas que iam habitar ali no conjunto eram pessoas que estavam vindo de outras paróquias, de outras comunidades. E a gente não queria deixar esse povo se perder, né? Vamos se dizer assim, a gente queria acolher e fazer com que eles somassem, né? E que ali a gente já conseguisse também formar mais uma comunidade. E assim, com a graça de Deus, foi feito, né? Aí formou-se mais uma comunidade, foi formando devagarzinho. Depois houve o desmembramento da comunidade São Francisco, porque a gente deixou de ser, né, Cristo ressuscitado para a gente fazer parte da Paróquia Sagrada Família. Aí então já foi a chegada da irmã Gracita, né, que veio para somar com a gente, né, ela se tornou vamos se dizer, a coordenadora da nossa paróquia, da nossa comunidade, né, ela nem gostava quando nós chamávamos ela de vigária, essas coisas, ela não gostava, né, a gente lembra assim com carinho, né, mas ela veio aí, deu a sua parcela em termos de comunidade São Francisco, também somando na Paróquia Sagrada Família, né? E a gente lembra assim com muita alegria, né, nesses anos como mudou, como a nossa igreja caminhou, né? Como a nossa comunidade São Francisco caminhou. Quantos passaram, né, pela nossa comunidade, né, deixando seu legado, o seu trabalho, desde a construção do próprio prédio, do templo em si, né, que antes a gente tinha penitenciária, que era ali localizada onde hoje é o INTO. E ali os nossos irmãozinhos que ficavam ali cumprindo as suas penas, né, ajudaram a construir, né, o prédio em si da comunidade, né, da igreja, né, eles vinham com seus trabalhos, a sua mão de obra, faziam o tijolo, né, são tijolos maciços. A nossa igreja, quem conhece a nossa igreja, ela é toda feita de tijolos maciços. Para quebrar uma parede daquela não é fácil não, porque foi bem construída, bem estruturada. E a gente lembra, né, e os pequenos grupos de evangelização que a gente tinha nas comunidades, que antes a gente participava, os pais que queriam batizar seus filhos participavam dos grupos de evangelização, né, para poder fazer uma pequena formação, ter conhecimento, né, da importância que era o sacramento do batismo. E aquelas crianças eram batizadas, e muitos cresceram, receberam o sacramento da comunhão, o sacramento da crisma.
E eu cresci com as irmãs, né, com a irmã Júlia, a irmã Gracita e tantas outras que passaram pela nossa paróquia. E eu lembro bem que aos 4 anos eu já comecei a cantar na São Francisco, tinha um coral que era coordenado pela irmã Júlia. Foi onde eu fui batizada, foi onde eu fiz a minha primeira comunhão, onde eu fui crismada. E onde eu iniciei, né, servindo a Deus no Ministério da Música, né, como eu sirvo até hoje muito menos, né, por conta dos meninos, mas foi onde eu cresci, onde logo comecei a ler, estava ali lendo, e eu lembro bem, eu falava, vó, eu não quero fazer as preces, só querem me dar as preces para ler, eu não quero ler as preces, eu quero fazer a leitura. Isso ali por volta de 5, 6 anos de idade. E a São Francisco marca minha história. Foi onde eu batizei o meu segundo filho, Samuel, foi batizado na São Francisco. Lembro bem de quantas vezes no final do dia, início da noite, eu ia com os mais velhos que eu, né, os adolescentes e jovens, da catequese do Crisma, limpar a igreja ali na véspera, né, do domingo para a celebração. Quantas vezes eu levantava cedo com a minha avó e ia cedinho para a igreja, para abrir a igreja. E tinha todo esse zelo, né? Então, realmente são muitas memórias boas. E a comunidade São Francisco, ela foi uma comunidade que ela foi localizada numa área rural e com o caminhar dos anos ela se tornou uma comunidade urbana. Toda essa área nossa aqui se tornou uma comunidade urbana. Depois nós ficamos cercados de universidade, né? Então daí começou a fazer os condomínios, as kitnets, então nós ficamos comunidades transitórias. Os que moravam aqui, os que nasceram, uns cresceram e permaneceram, outros cresceram e seguiram seu rumo e não ficaram na comunidade. Alguns caminharam com a gente até fazer sua Páscoa e que deixaram seu legado na comunidade, né? A gente tem pessoas aí, a gente pode lembrar, seu Toninho, Dona Rosa, né? Outras pessoas que caminhavam com a gente, que foram morar fora, que nem Dona Raimunda Dantas, né? Dona Isaura, são tudo lideranças que estão aí desde o caminhar, desde o início que a comunidade São Francisco, ela se tornou comunidade. Então a gente lembra, né? Joviniano e eu, Joviniano já fazia parte da comunidade, né? E a gente se conheceu na paróquia, depois a gente se casou e a gente permaneceu, né? Joviniano já era daqui, eu era de outra comunidade, eu era da comunidade lá da Bahia, que fazia parte da paróquia, e quando a gente casou, a gente veio somar e a gente somou com a comunidade, como liderança antiga, aí 37 anos. 37 anos, e o total nós temos aí 42 anos que nós moramos aqui. Criamos os nossos filhos, educamos nossos filhos na fé, foi na comunidade São Francisco. Hoje, com as bênçãos de Deus, com a graça de Deus, todos três servem, né, assim a nossa igreja, participam, cada um somando na sua comunidade, no seu estado, né, na sua paróquia, né, mas esse legado pegaram tudo aqui da São Francisco. E a São Francisco realmente faz parte da minha vida, faz parte da vida da minha família, né? A avó, né? Que logo que chegou aqui no Acre, com 21 anos, recém-casada, né? Era a comunidade que tinha perto de onde ela morava, que era de chão de barro ainda. A São Francisco e a família Santos, ela se entrelaça em vários momentos das nossas vidas. Foi também aonde nós velamos o corpo da minha avó. Foi onde nós podemos dizer o último adeus a ela, fazer a missa de corpo presente, uma missa linda, linda. Minha avó faleceu no domingo, no terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, às 3 horas da tarde, hora da misericórdia. Minha avó era legionária. Teve a missa de corpo presente, dia 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E foi uma missa linda. Eu falei, padre, vamos cantar o Glória, era dia de festa, vamos cantar o Glória, né? Apesar de estarmos nesse momento de dor, mas vamos cantar o Glória. E foi um dia, né, de muita dor, mas ao mesmo tempo de muita alegria, na certeza de que tudo aquilo que ela me ensinou ali dentro da comunidade, a fé que ela me deu,
eu estava podendo ali também, diante da dor, testemunhar a fé de que o céu existe, de que a vida para nós é eterna e de que ali começava a vida eterna na minha avó, né? Tudo na São Francisco. Hoje a gente já tem uma comunidade menor em termos de moradores na comunidade, porque nós se tornamos comunidade transitória, estamos localizados, nossa igreja está localizada, vamos se dizer, numa BR, né? Então fica mais difícil da gente fazer comunidade, né? Uma área de comércio intensa, né? Nós temos uma área de comércio, na nossa área aqui também, que isso dificulta também ter. Mas antes nós tínhamos nossos grupos de evangelização, né? Onde os moradores, os pais, né? Para batizar seus filhos, participavam daquelas reuniões de grupo de evangelização onde a gente partilhava a palavra, né? Partilhava suas alegrias, suas tristezas, né? Recebia uma pequena formação, né? Do objetivo, do sentido do sacramento do batismo. Seus filhos eram batizados e ali, criança, depois seguiu, né? Cresceu, aí recebeu o sacramento da comunhão, o sacramento da crisma e muitos até o sacramento do matrimônio, que a gente lembra, foram pessoas que cresceram nasceram, cresceram e que estão aí hoje com as suas famílias na comunidade. Então a gente lembra assim com muita alegria, né? E a gente vivenciando agora, vamos vivenciar a festa, né? E a festa é uma coisa que ficou tradição na nossa comunidade, né? A festa de São Francisco sempre aconteceu, sempre houve, de uma forma antes, uma forma mais diferente, e as coisas foram evoluindo e a gente também foi evoluindo, mas nunca se deixou de fazer, nunca deixou de viver esse momento de fé, de alegria, de partilha, de fraternidade. Isso sempre aconteceu. E São Francisco é esse santo muito forte, muito conhecido, e a festa sempre marcou muito, né? Os preparativos para a festa de São Francisco sempre marcaram muito. Aquele horário ali, todo mundo ia cedo para a igreja, né, para participar da missa, para participar da procissão. Muitos moradores já não são mais os mesmos, uns já se foram, outros já chegaram, mas ainda assim continua sendo uma festa forte, uma festa bonita, porque São Francisco de Assis, ele atrai, né? Ele atrai muita gente. E vem muita gente de outros lugares, de outras paróquias participar. E eu lembro bem, assim, principalmente o momento ali da procissão, o momento que a gente parava na casa de algumas pessoas, né, ao longo da procissão. Como era bonito, e acredito que até hoje, né? Até hoje isso marca. Infelizmente, quando cai na semana, a participação diminui um pouquinho, né? Ali pelo menos no início. Mas sempre foi uma festa muito bonita, muito participada. A Paróquia Sagrada Família sempre foi uma paróquia muito unida. Então, independentemente de ser o santo da minha comunidade, né? A paróquia inteira abraça, todas as comunidades se fazem presente, né? Na festa de São Francisco, como também na festa das outras comunidades, tem essa comunhão na nossa paróquia. Eu acho que acredito que devido também ao carisma, né, sagrado, a família, né, e todas as comunidades se abraçam mesmo como família e participam de forma muito ativa, né, e quantas vezes durante a procissão ali a gente sempre vê alguém vestido ali com a veste de São Francisco, pagando uma promessa, agradecendo, né, algum milagre, alguma bênção que alcançou, né, pela intercessão de São Francisco. Eu acho que esse é um dos momentos assim que mais marca a festa de São Francisco, é quando você vê alguém vestido, né, de São Francisco, você olha, ali foi um milagre, foi uma graça alcançada pela intercessão dele. A comunidade São Francisco, ela é pioneira e, vamos se dizer, é madrinha das outras comunidades, né? Que a gente sempre estava envolvida nas festas das comunidades, nos encontros, nos grupos de evangelização, né? Em todas as comunidades. Depois, há alguns anos, aconteceu Santas Missões Popular, onde a gente começou, né, teve a oportunidade e a alegria de fazer um trabalho corpo a corpo, né, com as famílias, evangelizando, animando, retomando, né, toda aquela evangelização, toda aquela estrutura de comunidade eclesial de base,
foi a gente, através das Santas Missões Popular, a gente conseguiu. E hoje nós estamos aqui lembrando esse grande momento, lembrando o legado dos nossos irmãozinhos, né, que passaram por aqui, que fizeram já sua Páscoa, aqueles que se foram, né? A gente lembra Frei André, a gente lembra o Padre Mário, o nosso saudoso Bispo Dom Moacir, né, que sempre também ainda colaborava com a gente, nosso querido Padre Asfuri, que foi o pároco, né, há alguns anos também, e que somou com a nossa paróquia também, ajudando nas celebrações do sacramento, da Santa Missa, né? E quando a gente não tinha a paróquia, o nosso pároco era nós lideranças mesmo. Nós lideranças que abria nossas igrejas, nossas comunidades, celebrava. Aqueles que gostavam da celebração da palavra permaneciam. Aqueles que não gostavam, do portão iam embora. Mas, né, a gente não deixou, não se intimidou, né? As lideranças estavam lá, não se intimidou. A gente continuou a nossa caminhada. Depois a gente sempre pegava um padre emprestado daqui, dacolá, né, para celebrar o sacramento, para celebrar uma missa para a gente e tudo. Enfim, mas sempre que a gente precisava, nos momentos mais solenes da nossa igreja, nas nossas festas religiosas, a gente sempre tinha um sacerdote ou o próprio Bispo Dom Moacir e depois o Dom Joaquim também, que somou com a gente também. Hoje, ao resgatar essa história, celebramos não apenas o passado, mas a certeza de que a fé construiu este lugar. E é a fé que continua a sustentar a comunidade São Francisco de Assis.